tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo passado, falar sobre antropologia. Temos aqui também para você o conceito da palavra antropologia, quer dizer o estudo do homem. Antropo vem de anthropos, homem, que é do grego, e logia, quer dizer, vem de logos, ou seja, razão ou estudo. Os assuntos a serem abordados hoje serão a criação do homem, composição da natureza humana, imagem de Deus e tentação e a queda do homem. Muita coisa legal preparada aí para você. Tem assuntos científicos, né? Stephen Hawking, ele vai estar aí com a gente. Charles Darwin também vai estar com a gente aí apresentando as suas teorias. Você conhece esses caras, né? Sabia não? Caras de peso. Fica com a gente e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso vídeo, beleza? Primeiro nós vamos para a vinheta e depois a gente começa o nosso bate-papo. We believe in God the Father. We believe in Jesus Vamos Christ. lá. Fica com a gente até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Vamos falar primeiro sobre a criação do homem. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus aí criou o homem com o objetivo de cuidar, de dominar, né? Coisa que a gente poderia estar fazendo até hoje se não fosse a questão da queda. Assunto um pouquinho mais para frente. Então a gente vê aí que Deus, segundo a Bíblia, cria o homem. Vamos para o segundo assunto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Conforme nós falamos, aí uma evidência da tricotomia, assunto que a gente vai discorrer daqui a pouquinho. Vamos lá, tricotomia. E o mesmo Deus de paz me santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então tem espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali tem as ilustrações da divisão humana. Vamos ver aqui, ó. Pneuma. Pneuma é o espírito. Mente é o psique. E corpo é o pó da terra. Beleza, pessoal? Então, o homem ele é tricotômico, tá? A composição da natureza humana, vamos dar uma olhadinha? O homem é material e imaterial. Ou seja, no vídeo passado nós falamos, o que vai para Deus, professor? Nós vamos responder hoje essa pergunta. Só que a parte imaterial se subdivide em alma e espírito. Sendo assim, ele é composto de espírito, alma e corpo. Tricotomia, são três partes. Continuando aqui agora, aquele velho debate, né? O homem foi criado ou o homem evoluiu? Charles Darwin, né, fala sobre a evolução. Stephen Hawking, ele fala sobre a evolução também e fala sobre uma explosão, né, chamada de Big Bang. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas teorias. Deus criou todas as coisas, é o criacionismo. Evolucionismo, evolução independente. Como é que é isso, professor? Vamos dar uma olhadinha já já. A antropologia, geologia e ciência planetária dizem que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Os criacionistas defendem que a Terra foi criada há cerca de 6.000 anos. Quem é que tem razão? Os cientistas ou a Bíblia? Vamos continuar aqui. Agora vamos ver aí um dos maiores cientistas do nosso século, chamado de Stephen Hawking, e ele diz o seguinte: nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang. O universo evoluiu de maneira independente ao que havia antes. Então, segundo Stephen Hawking, nome difícil de falar, né? Segundo Stephen Hawking, a Terra, então, antes do Big Bang não existia. Vamos ver aqui. Então aconteceu a maior explosão de todos os tempos, o Big Bang, e o universo expandiu e esfriou e escureceu. E para Stephen Hawking, depois dessa explosão, as coisas foram surgindo, foram evoluindo para tudo que hoje existe aqui nesse planeta Terra. Mas ele escreve a seguinte frase, que muitos aí questionam, né? Vamos ver qual é a frase que trouxe alguns questionamentos?
Deus não é suficiente para explicar o surgimento do universo. Então ele não acreditava em Deus. Mas segundo a sua teoria, foi através da explosão. Vamos dar uma olhadinha agora em outro cientista também, chamado de Charles Darwin, e ele definiu a evolução como descender com modificações, a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum. Então, ele não fala aí que o homem veio do macaco, mas que o ancestral comum, né, para que haja aí a evolução para o homem, ou seja, o homem surge do mesmo ser, né, do que o macaco. Então, a gente tem aí parentescos. Agora, uma observação. Darwin propôs que as espécies evoluem, ou, como ele colocou, descendem com modificações, e que todos os seres vivos podem ter sua descendência rastreada a um ancestral comum, a seleção natural. Então ele chama essa teoria de seleção natural. Então todos vieram aí de um ancestral comum, e ali vai evoluindo de acordo com o ambiente que vive, né? Vamos ver aqui outra observação. Os homens modernos da espécie Homo sapiens, que somos nós, não evoluíram dos macacos, mas compartilham de um ancestral comum com eles, conforme nós dizemos ali. Então, alguns dizem que a teoria de Charles Darwin diz que o homem veio do macaco. Não, é um ancestral comum, ou seja, nós temos parentesco com o macaco, segundo ele. Tá, e o que é seleção natural? Costuma-se dizer que a seleção natural seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Foi o caso da girafa que nós falamos, a evolução do homem, os insetos, os pássaros. Aqui uma girafa que o seu pescoço então se alonga aí para poder se alimentar nas árvores. Beleza, pessoal? A teoria da seleção natural foi proposta por Charles Darwin em 1809 a 1822. Ele passou aí um longo período da sua vida estudando. Não foi só ele que estudou, mas ele foi o mais rápido aí na questão de publicar as suas teorias. E ficou conhecida após a publicação da famosa obra desse autor, A Origem das Espécies. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho das respostas que a Bíblia nos dá em relação à criação do homem, à criação da natureza. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que Deus criou não só o homem do pó da terra, mas também os animais. Aqui, ó. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. O que está dizendo aí? Qual foi a criação? Gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, foi assim. No versículo 25 do capítulo 1 diz o seguinte: e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Sabe o que é o bacana disso, que eu gosto tanto dessa passagem da Bíblia, da criação? Que tudo que Deus fez, no final ele viu que era bom. Então leiam o primeiro capítulo de Gênesis, vocês vão ver que resposta linda a Bíblia nos dá a respeito da criação. Claro que vai haver questionamentos, quem não acredita em Deus vai falar, não acredita em Deus, e vai continuar procurando respostas conforme os cientistas estão procurando até hoje, né? As respostas dos cientistas, elas nunca são conclusivas, né? Estamos pesquisando. A Bíblia nos dá a resposta aí de criação do homem, da natureza, dos animais, e todas as respostas ali a respeito à criação das coisas existentes nesse planeta. Então vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito. Aqui fala de divisão, tá vendo? Alma e espírito. Os dicotomistas, eles acreditam que alma e espírito seja a mesma coisa. Nós não vamos questionar e não vamos debater sobre esse assunto. Eu estou falando daquilo que eu acredito e muitas pessoas também, que alma e espírito são
divisíveis e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, em Hebreus 4:12 fala ele que a palavra de Deus ela penetra no nosso íntimo. Qual é a parte que se comunica com Deus? É o espírito. E a alma? É a nossa razão, ela que decide se você vai adorar a Deus ou se você vai fazer os desejos da sua carne, ou seja, ou você vai viver para os prazeres terrenos. Então, o que se comunica é o espírito. Então, vamos lá. O Hebreus 4:12, ele fala sobre divisão da alma e espírito. Eu trouxe uma ilustração para você compreender aí o poder da palavra de Deus no nosso íntimo, porque ela, conforme fala em Hebreus 4:12, ela penetra até a divisão da nossa alma e do espírito. Então, eu trouxe aqui a seguinte ilustração. Fico pensando quando pegamos uma manga ou qualquer outra fruta e ali tem uma parte que está estragada. O que você faz com aquela parte estragada da fruta? Você joga a fruta toda fora? Tem gente que joga, desperdiça, né? A gente que dá duro, luta, beça para vencer na vida. A gente vai pegar um pedacinho, né, da fruta que está estragada, a gente vai pegar com a faca, vai tirar aquele pedacinho e vai aproveitar a parte boa. Então a palavra de Deus ela tem esse poder na nossa vida de retirar aquilo que não presta, né? Vamos ver aqui. Usamos a faca para retirar o que não serve. Ou seja, ali a banana está estragada um pedacinho. Eu gosto de banana, eu vou comer essa parte boa e a parte que já está ali meio mais escurinha, né, mais estragadinha, eu vou tirar ela para poder me alimentar. Então vamos ver aqui a observação. Na nossa vida há muita coisa que vem para estragar o nosso interior. E a palavra de Deus tem o poder de cortar e eliminar aquilo que não serve para nós. Ela penetra até o nosso interior e existem muitas coisas escondidas. Há coisas que não tomamos nem consciência do mal, que nos fazem do que é negativo para a nossa vida. Então tem coisas aí que estão aqui dentro de nós, que a gente às vezes não tem nem conhecimento. A palavra de Deus, ela faz ali uma limpeza, ela vai retirando algo que te incomoda, que você às vezes não tem conhecimento, tá bom? Então vamos continuar aqui agora. O que significa que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Será que é a nossa aparência física? Vamos ver a resposta? A imagem de Deus refere-se à parte imaterial do homem. É o que separa do mundo animal. Encaixa no domínio que Deus pretendia, conforme nós lemos. Gênesis 1:28, que Deus criou o homem para que o homem dominasse. E ali soprou o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida é o espírito. E esse espírito é que nos liga a Deus e permite que ele tenha comunhão com o seu Criador. Então, nós temos comunhão com o Criador através do espírito. É uma semelhança mental, moral e social. Então, a nossa semelhança aí, ela é moral, ela é social, ou seja, é a parte imaterial do homem. Essa parte é a parte que nos liga a Deus. A tentação e a queda do homem é o outro assunto que nós falamos que falaríamos, né? Vamos ler o primeiro versículo de Gênesis para a gente entender um pouquinho sobre a queda do homem, a separação do homem, a morte espiritual do homem. Deus fala para Adão que não tocasse no fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, conforme a gente sabe da história, Eva desobedece essa ordem que foi dada para eles, de não tocar no fruto. Mas não foi assim a história, né? A serpente, incorporada aí por Satanás, vai e convence a Eva de que ela seria como Deus, né? Teria conhecimento do bem e do mal, e que Deus não queria que ela tivesse esse conhecimento. E ela vai e prova do fruto, né? E gosta do fruto, né? Aparentemente não teria morrido, corre e dá para Adão, e Adão também come do fruto, e o fruto realmente deveria ter um sabor agradável, e ali eles começam a perceber que ambos estavam nus. Então ali há uma morte, a morte espiritual. Depois haveria a morte física. A morte espiritual, ela só é ressuscitada
quando você encontra a Jesus Cristo como seu Senhor, ou seja, quando você tem um encontro novamente com Deus, através do arrependimento. Mas vamos ver aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então ali, para completar essa passagem, foi conforme eu falei, né? E aí o Satanás argumenta aí com Eva, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser esperta, vai ter conhecimento igual a ele. E realmente eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal, aí estavam nus, começaram a ter vergonha. Quando Deus os visita, né, conforme fazia todo no final da tarde, lá no final do dia, como é que vocês estão, como é que foi o dia de vocês, aquele papo que era direto, Deus vai falar com Adão e Adão estava escondido, eles estavam escondidos de Deus com vergonha do que eles tinham feito. Vamos lá, qual é a diferença entre a alma e o espírito? Já estamos chegando ao fim. A alma é a parte que forma a nossa personalidade, a alma tem os sentimentos, a vontade e o raciocínio. Então a alma, é aqui a parte do raciocínio. O livro dos começos da Bíblia Sagrada afirma de forma consistente que Deus criou os seres humanos com 3 partes essenciais. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nessa expressão bíblica podem ser identificadas genericamente as 3 partes que constituem o homem: pó da terra, o corpo, sopro, o espírito, e alma vivente, a alma. Há quem não concorde com essa divisão. Vamos ver agora a confirmação do espírito aí, ó. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente só pode adorar a Deus em espírito. E o espírito morre? Vamos fazer aquela... Agora nós vamos responder a pergunta do vídeo passado. O espírito morre? Não, o espírito não morre. O espírito não morre. Quando morremos, o espírito volta a Deus, que é a fonte de toda a vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito vai para Deus. E a alma, professor, também vai para Deus. Essas 2 partes imateriais são a parte que vão para Deus quando morremos, e o nosso corpo, conforme a Bíblia, volta à terra, ou seja, volta para o pó. Ele vai se desfazer. Quando nós seremos arrebatados, nós ganharemos um corpo novo. Esse corpo é um corpo espiritual. Beleza? Quem está morto espiritualmente não entende as coisas de Deus porque não está ligado a Deus. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador, nosso espírito é ressuscitado. Então, quem está sem Jesus Cristo está morto espiritualmente. Aqui no livro de Coríntios, capítulo 12, de 14 a 16, tem esse versículo. Beleza? Para a gente encerrar, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o cristão, aquele que está próximo de Deus através do Espírito, acaba tendo aí a mente de um cristão, a mente de Cristo, ou seja, uma mente santificada. E vamos ver aqui o fruto do Espírito, conforme Paulo escreve para os Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas,
Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esse fruto aí, que é o fruto da carne, é o fruto condenável por Deus, né? Nós vamos agora aceitar Jesus Cristo e não vamos cometer mais erro nenhum. Claro que não, né? Mas o arrependimento e o sangue de Jesus, ele tem essa função. Nós temos um advogado que nos defende perante ao Pai diante dos nossos erros. E o arrependimento, logicamente, ele vai trazer aí, então, uma nova oportunidade de a gente acertar. Continuando aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, nós que somos espirituais devemos viver na presença de Deus. Traduzindo. E o nosso próximo assunto é a martiologia, o estudo do pecado. É o nosso próximo assunto. Espero que você tenha gostado aí desse assunto, um assunto um pouco longo, mas eu tenho certeza que te esclareceu muitas coisas. Então a gente vai te aguardar no próximo vídeo. Um abraço, espero que tenha compreendido a questão da tricotomia e eu vou ficando por aqui agradecendo. Bom, então Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.